Gente, Pai do Senhor, tudo bem? Tá gravando já? Tá. Bora lá. Gente, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos gravando o nosso terceiro vídeo de obediência. O primeiro vídeo foi a obediência aparente, né? Estamos falando sobre obediência esse mês. E hoje vamos falar sobre a obediência cega. O que seria obediência cega? Seria quando muitas vezes obedecemos alguém ou algo, mas não sabemos nem buscamos saber ou entender o motivo da obediência, ou como nos leva a um lugar perigoso não saber quem ou o que e por que estamos obedecendo. Muitas vezes nos colocamos em situações que nos levam a coisas e situações perigosas, com consequências desastrosas, só que muitas vezes não entendemos o porquê estamos naquela situação, mas na verdade começou lá atrás, porque obedecemos por um motivo sem entender o motivo da nossa obediência. Não é errado, por favor, não me entenda. Devemos obedecer com total servidão, com total atitude, mas a questão é que devemos entender o porquê estamos obedecendo e a quem estamos obedecendo. Como a mão do Senhor guia as pessoas que exercem autoridade sobre nossas vidas. E como sempre, nós tratamos um texto. Não vou ler o texto em si, vou falar o contexto. E é 2 Samuel, capítulo 11. É quando Davi se deita com Betseba, mulher de Urias. Urias fazia parte do exército de Davi, que tinha ido com Joabe guerrear. Só que nesse momento Davi não vai à guerra e ele, do seu palácio, ele vê Betseba, se atrai por ela. Davi pede que chame a Betseba para o palácio, ela vem e então Davi se deita com ela. A questão é que antes de que Davi possa chamar Urias, Betseba chega com a notícia que está grávida de Davi, portanto ele pede a Joabe que envie seu servo Urias. Quando ele recebe Urias no seu palácio, ele pergunta como está a guerra, como estão os companheiros, e então ele ordena que Urias fosse para casa. E Urias lava os pés, aqui no texto bíblico, lavar os pés indica que é um sinal do homem para a mulher, o que deve ser feito naquele momento. E a questão é que Urias não obedece a Davi, ele não entra em casa, ele se deita na porta de casa. E aí os servos de Davi afirmam a Davi que Urias não entrou. E aí ele chama Urias de volta e pergunta: por que não entraste em casa? Por que não estivesse com tua mulher, vieste da guerra? E Urias fala: como eu posso deitar-me com minha mulher quando a arca da aliança está sendo guerreada, está no arraial, o exército de Israel, o teu exército está deitado e dormindo, acampado no campo, meus irmãos estão lutando enquanto eu estarei aqui dentro de casa me alimentando e bebendo? Eu salvarei a tua alma, pela tua vida, não entra na casa. Então Davi mais um momento chama Urias e embebeda Urias em um segundo momento, para que ele voltasse para casa e se deitasse com sua mulher. A questão é que nem bêbado Urias se deitou. E então o que acontece? Davi, nesse momento, escreve uma carta a Joabe, pedindo que colocasse Urias no local mais perigoso, que tivesse uma taxa de mortalidade mais perigosa para a morte de Urias. A questão, detalhe essa carta que falava para que Urias fosse colocado no local de perigo da guerra, o próprio Davi deu a carta a Urias para entregar a Joabe. A obediência tão leal de Urias comprometeu tanto a visão dele, que ele levou a própria sentença de morte para Joabe. Urias foi obediente a Davi, ele estava certo, só que ele não entendeu o motivo, ele não percebeu a situação que envolvia pela sua cegueira. E muitas vezes a obediência usada de forma irresponsável
nos tira o entendimento de uma situação. E Urias, sem entendimento, ele levou a sua sentença de morte. Isso comprometeu, e então Urias foi morto na guerra porque foi colocado por Joabe em um local de perigo. Quantas vezes temos lealdade a alguém, total lealdade, total servidão, prazer em servir a alguém, mas muitas vezes esse alguém está tentando, na verdade, usar da nossa obediência uma forma de comprometer nossa vida. Quantas vezes estamos em uma situação que não imaginamos estar, mas por uma hora para outra estamos e não entendemos o porquê. É que muitas vezes nos colocamos nisso por total obediência a alguém que achamos que quer o nosso bem, mas na verdade está comprometendo o nosso futuro, está planejando contra a nossa vida. O fato é, obedeça, mas obedeça com inteligência. Obedeça, mas obedeça com responsabilidade. Obedeça, mas obedeça com discernimento. Obedeça, mas obedeça sabendo por que você está obedecendo e qual o motivo pelo qual você é leal a Ele. Então, um outro exemplo de obediência muito incrível é que lá em 1 Reis 13, se eu não me engano, 1 Reis 13, isso aí, fala sobre o profeta velho e o profeta novo. O profeta novo foi usado com o rei Jeroboão, não é esse contexto que eu vou falar. Só que lá no versículo 10, se não me engano, o rei Jeroboão fala que o profeta novo se sentasse com ele, comesse, bebesse, se deleitasse, se descansasse naquele local. Só que o profeta novo fala assim: Deus me deu uma ordem que eu não posso comer pão desse local, nem beber água, nem voltar pelo mesmo caminho. Então ele se vai. Deus havia falado ao profeta novo diretamente. Só que seguindo o profeta velho, ele escuta ao redor que havia um profeta novo naquela região, então os filhos dele lhe dão um jumento, ele vai até o profeta novo. O profeta velho vai até o profeta novo. Então ele fala assim: vem comigo, vem para minha casa, comer, beber, voltar pelo mesmo caminho. E o profeta novo fala: meu Deus falou que eu não posso comer do pão deste lugar, nem beber água daqui, nem voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Então o profeta velho fala: eu sou servo do mesmo Deus e o anjo do Senhor me enviou e disse que você viesse, que você deveria vir comigo para comer e beber. A questão, irmãos, é que Deus falou diretamente com o profeta novo, não usou ninguém. Mas quando segue o capítulo, o profeta novo vai junto com o profeta velho. Ele come do pão que Deus não mandou comer, bebe da água que Deus não mandou beber e volta pelo mesmo caminho que Deus não mandou ele voltar. Ele escutou o profeta velho. Então o profeta velho que mentiu para ele, porque diz lá no versículo que mentiu, logo após é usado pelo mesmo Deus para dizer a ele que ele desobedeceu a palavra. Então que ele não seria sepultado com os pais, que ele iria morrer, porque desobedeceu a palavra de Deus. A questão é: quantas vezes Deus nos deu uma ordem para fazer algo, ou então para deixar de fazer algo, mas aparece alguém que temos como autoridade, ou que porque exerce algum tipo de poder sobre uma região, sobre algo, em determinada posição, e você deixa de escutar a voz de Deus que falou diretamente com você, e você escuta a voz de um homem. A questão, não estou dizendo que Deus não usa homens, Deus usa homens, é fato. Mas homens, apesar de ser usados por Deus, ainda são falhos. E se Deus falou com você, se apegue à palavra de Deus e obedeça. Não desapegue da palavra de Deus porque um homem falou outra coisa. Se Deus falou com você, a sua visão foi dada por Deus, siga. A vida do profeta novo foi comprometida porque ele escutou o profeta velho. Ele desobedeceu uma palavra direta de Deus e se tornou cego. Ele foi cego pela obediência à palavra de um profeta velho. Foi então comprometido, ele foi morto por um leão na estrada e não foi enterrado com seus pais. Então muitas vezes a nossa cegueira a uma certa situação ou alguém, um comprometimento a essa causa,
nos leva muitas vezes a desobedecer ou deixar de obedecer uma palavra direta de Deus às nossas vidas. Muitas vezes isso pode comprometer o teu futuro. Você está no caminho certo, você está cumprindo o que Deus mandou te fazer, você está indo pelo caminho certo, deixando de fazer aquilo que Deus mandou você não fazer, cumprindo aquilo que Deus mandou você cumprir. Mas em um lapso, você obedece a alguém que não foi enviado por Deus, apesar dele servir ao mesmo Deus. Homens são falhos. Preserve a palavra de Deus no teu coração, porque é ela que guia os seus passos. Um grande exemplo de alguém que obedecia à lei são os fariseus. Eles conheciam a lei, diziam viver a lei, cumpriam a lei, mas foram cegos para entender que o Filho do Deus vivo estava na frente deles e reconhecer que Ele era o Deus. Então, muitas vezes, a obediência cega pode comprometer a nossa vida. Então, que essa palavra entre no seu coração e que você possa se prender à palavra de Deus. Obediência a Deus. Se firme nele. Porque lá em Efésios 2:20 diz que ele é nossa pedra fundamental, nossa pedra angular, nossa coluna, nossa base. Se apegue a ele. Cumpra a palavra dele, obedeça. E só assim você viverá de fato o que ele é e na verdade, irá reduzir as chances de falhar, porque quando ouvimos a Deus, é perfeito, apesar de sermos falhos. Amém? Que essa palavra entre no seu coração, que você seja abençoado através dela e que possamos crescer juntos. Em nome de Jesus, Deus abençoe, fique com Ele e boa semana.